seu assessor, depois de não conseguir encontrar contato com a sua mulher, e diz o quê? E ele diz o seguinte, que eu tinha que ele sabia os grandes serviços que eu... Isso com a sua esposa? Não, com o meu assessor, Eduardo Mazagão. Ele disse que eu era um grande quadro do partido, que ajudei muito o governo, mas nesse caso específico que me levou à prisão eu me precipitei, que eu fiquei nervoso, mas que eu tinha que ter muita tranquilidade agora, que eu precisava avaliar bem em prestar algum tipo de colaboração, porque eu iria criar muitas dificuldades, muitos problemas, que tudo bem que ele não tinha nada a ver com isso e tal, se essa fosse a minha decisão, eu iria respeitar, mas que isso fosse bem avaliado, que esse é um momento complicado, é um momento difícil, né? E, na verdade, é o seguinte, ele dizia que era uma decisão minha, mas, na verdade, ele usou a conversa para sugerir o contrário. Quer dizer, que eu tomasse... A mensagem era de dissuadir. Dissuadir, ou seja, mandar uma mensagem para mim, através do meu assessor, dizendo, ó, fala para o Delcídio não inventar moda de Ministério Público, de colaboração, de nada. Essa é a mensagem. Mas nessa conversa, ele só sugere que o senhor não faça isso, porque senão vai criar complicações, ou ele também oferece algum incentivo para que o senhor não faça isso? Na verdade, doutor Marcelo, quando ele aborda isso, né, ele também fala que o melhor era que eu mergulhasse, porque ele sabe que daqui a pouco viria Andrade Gutierrez, viria Zelada, aí com isso viria o Michel, e que o meu assunto ia sumir da mídia, que eu tinha que ficar em silêncio. E depois, isso eu estou resumindo as duas conversas, né? Que houve uma segunda, né? E também gravada. Com o seu assessor? Foi pelo meu assessor, Eduardo Mazagão. Ele resumia a primeira conversa. Eu acho que eu estou entendendo, a primeira e a segunda se misturam um pouco. Ele se mistura um pouco, hein? Ela se mistura. Por isso que eu coloquei, foram 3 conversas, Isso. 2 com o Mercadante ministro, e aí eu passo a uma com a relatar o Cacá. que o ministro falou com o Eduardo Mazagão. Isso. Especificamente. Exatamente. Eu não estou dizendo assim, na conversa primeira falou isso, na conversa segunda falou aqui. Se for isso, a decisão... Ele não vai conseguir separar. Não? Ele vai esclarecer, mas pelo que Ele não foi interlocutor, né? Então ele só ouviu. Eu acho que era melhor fazer isso e talvez a conversa que seja um pouco diferente, talvez saiba, com a secretária. Né? Mas a secretária... Porque o assunto acaba sendo essencialmente o mesmo. A É. segunda conversa é uma continuação da primeira. Agora, quer dizer, ao longo dessas conversas, quer dizer, nessas duas conversas, chega um determinado momento, o Mazagão diz, olha, o senador agora, a família está preocupada porque tem que contratar advogados, por estar gastando muito, por estar vendendo, inclusive, um imóvel dele para pagar a conta e tal, e não sei o quê. Ele imediatamente disse, não, isso nós resolvemos. Né? Ele falou isso. E o que significa isso? Nós resolvemos o seguinte, que ele arrumaria um jeito de pagar os meus advogados. Do bolso dele? Porque fica mais de família, Não, ele provavelmente... de arrependimento? Muito provavelmente, né? Ele ficou muito sensibilizado com a minha... Mas, enfim, sarcasmo à parte, o que o senhor acha, o que o senhor percebe, não o que o senhor acha, né, mas pelo que o senhor descreve, não havia uma relação de proximidade entre os senhores suficiente para que ele fizesse isso por iniciativa pessoal, menos Sem dúvida. ainda por dispêndio pessoal. Sem dúvida. Está correto? Está absolutamente correto. Ele fez isso porque o Aloysio, apesar de ter saído da Casa Civil, é uma das poucas pessoas que tem a confiança da presidente Dilma. E ele, sem dúvida nenhuma, ele tentou aproximação com a minha família e depois com o próprio Mazagão,
porque ele foi orientado para isso. Tanto é que, num dos diálogos, ele diz assim, você sabe, Mazagão, se a Dilma tiver que descer a rampa do Planalto sozinha, eu vou estar do lado dela. Ou seja, sutilmente, o seguinte, eu sou o cara, eu sou a pessoa de confiança dela e, portanto, você entenda a minha mensagem. Não estou falando aqui sozinho ou isoladamente. Eu tenho respaldo para o que eu estou falando. Então, foi basicamente isso. Se fosse a iniciativa dele, ele era capaz de estar até agora orando para ver se eu me acabasse em algum lugar aí. Então, trocando em miúdos, ele foi um emissário mandado pela presidente Dilma, pelo governo. Pelo governo, e entendo que, até pela maneira como ele abordou, e como ele é uma pessoa de confiança da presidente Dilma, eu não tenho dúvida nenhuma que ele chamou atendendo a uma convocação dela. Clareça, por gentileza, senador, um pouco mais esse ponto. O principal vetor de relacionamento político do ministro Aloysio Mercadante é a presidente Dilma? Sem dúvida nenhuma. E eu posso até, eu me lembro bem, doutor Marcelo, quando foi feita a reforma ministerial, eu tive uma conversa com a presidente sobre a eventual saída dele da Casa Civil. Só um instantinho, Mila, como foi o principal vetor o quê? De relacionamento político. E nesse diálogo, porque não havia mais condições deles politicamente se sustentar na Casa Civil, pelos problemas que ele tinha com os partidos, com o Congresso, com os ministros, enfim. Pela primeira vez eu senti nitidamente que a presidente só tomou essa decisão porque não tinha jeito. Porque ele efetivamente, ele não estava na Casa Civil à toa. Ele estava na Casa Civil porque ele era o homem de confiança dela, inegavelmente. E segue sendo? Continua sendo. Esse é um exemplo típico e a gente percebe que ela não o expõe mais publicamente, mas determinadas questões, determinados temas, ela passa tarefas para que ele desempenhe em nome dela. Algum exemplo além deste que estamos tratando? Um deles, por exemplo, quando estava aquela confusão no Tribunal de Contas da União, né, sobre o impeachment, sobre as pedaladas, né, ele foi um dos principais players dessa operação com relação às pedaladas, né. Nos tribunais superiores também ele algumas vezes recebeu missões para conversar com os ministros, também em situações relacionadas com impeachment, né. Então, a posição hoje dele é de não se ter uma exposição pública grande, mas ele tem exercido tarefas nobres a mando da presidente. Isso é inegável. Me parece até que tem uma situação na fita, interessante, se não me falha a memória, que ele diz que está meio queimado com o PT. Que ele fala, no governo, é verdade. Ele vai assim, no governo eu ajudo, no PT eu já não tenho mais a mesma relação que tinha, mas ele fala isso.